Boa tarde a todos e todas. Então, a colega já falou, eu sou a Graziella, uma integrante antiga do Processcom. Gostaria de agradecer, então, o convite para essa participação aos organizadores do evento, professor Efendi, professora Giane, Anísia, e trazer um pouco daquilo que tem sido uma preocupação, né, nos meus caminhos aí de pesquisa, especialmente pelo fato de que, há 3 anos, eu ingressei como docente em um programa de pós-graduação, por enquanto, nível mestrado, em jornalismo, né? Então, nossos esforços lá, para além dos diálogos na comunicação, estão voltados para as questões do jornalismo em especial, e aí, junto com os meus colegas, eu me coloco dentro desse esforço também. Só que é importante também situar um pouquinho o meu lugar de pesquisa, né, que antecede a esse percurso em que eu me encontro mais detidamente com o jornalismo, que é justamente um trabalho que começa no âmbito do Processcom e que está relacionado com as questões da recepção, né, essencialmente. Então, agora, nos últimos tempos, um dos desafios tem sido esse, de tentar pensar um pouquinho as questões de recepção no âmbito do jornalismo, né? E eu posso dizer para vocês que não tem sido uma tarefa muito fácil. Assim, se no trabalho da recepção a gente se depara com uma série de questões importantes e muitas vezes difíceis, eu não tinha trabalhado antes detidamente com recepção em jornalismo, né? Meus objetos transitavam por outros locais, sempre também numa interface com o rádio. Então, situar um pouco que essas possibilidades elas têm me preocupado e de certa maneira, me fazem pensar, né, como desafios mesmo. Então, é um pouco disso, né? Talvez vocês vão dizer, tá, mas ela deveria trazer algumas respostas aqui para a gente. Eu trago muito mais questionamentos nesse momento, né? E aí pensar um pouco como é que isso se organiza também. Bom, então, o que a gente pode dizer, né? A gente está falando aí de 2 interfaces importantes. Uma relacionada ao jornalismo enquanto campo, né? E aí alguns vão pensar no jornalismo enquanto um elemento constituinte dentro do próprio campo da comunicação, mas há uma frente de estudos relacionadas mais diretamente ao jornalismo que vai considerar o trabalho, os estudos e todas as relações jornalísticas como configurando o seu próprio campo, né? Se a gente partir dessa perspectiva, a gente vai pensar em 2 articulações aí. A recepção, por um lado, né, e o jornalismo, por outro. Nesse percurso, eu tenho me deparado, a gente tem feito, junto aos meus orientandos, bolsistas e tudo mais, essa busca por entender essas articulações, como elas têm sido feitas nos últimos anos. Então, a gente está mapeando trabalhos, está tentando entender um pouquinho disso, e já tem trabalhos realizados, né? A própria professora Nilda Jacques, da URGS, tem feito esse trabalho de vários mapeamentos a respeito dos estudos de recepção de uma maneira geral. E se a gente pensar nessa articulação com o jornalismo, a gente vai perceber uma carência ainda de abordagens que tratem dessa articulação em específico. Tem modificado um pouco nos últimos anos, né? Nos últimos, talvez, 6, 5 anos, a gente tem visto um certo aumento
nesse trabalho, dessa articulação. Mas, ainda, frente ao que significa, o que são os processos de recepção de uma maneira geral, e do que significa o jornalismo nas nossas sociedades, é muito pouco ainda, né? Então, nisso, a gente também tem se colocado. Mas uma questão que eu acho que, não que as questões antes desse período que a gente tem vivido, mais na atualidade, talvez mais fortemente nos últimos 10 anos, 15 anos, com uma inserção forte de diferentes tecnologias, né, na presença da comunicação como um todo e também do jornalismo, mas, principalmente, esses contextos que a gente tem, esses contextos comunicativos da atualidade, despertam o interesse para a gente pensar ainda mais, né, nessa necessidade do trabalho de recepção focada em conteúdos, em perspectiva jornalística, né. Então, essa é uma das razões, né, não que antes não fosse importante, mas agora é como se a gente se colocasse numa situação em que não há mais como negar isso, não há condições, né. Eu acho que o Andres falava um pouco antes, né, das próprias fake news e de todo esse processo de circulação que a gente tem e que passam por questões jornalísticas, né? Sejam questões que subvertem o jornalismo, que vão por um caminho totalmente contrário daquilo que se pensa como o fundamento do jornalismo, como o bom jornalismo. Enfim, né, esse o cenário que se considera. Isso, por um lado, se a gente pensar, né? Então, nós temos aí 2 grandes desafios. Esse papel, essa posição do que a gente ainda configura e chama de o receptor, né? Frente a todas as apropriações que a gente pode pensar na atualidade, né? Nessa atualidade comunicacional, e, por outro lado, as transformações enormes que a gente tem vivido no próprio jornalismo, né? Então, são pontos importantes, né? Então, são esses 2 enormes desafios que a gente tem, né? Trabalhos que tentem entender essas transformações do próprio jornalismo na sua natureza, na sua organização, né? Então, a gente tem mudanças de formas de narrativa, modelo de negócio, todo tipo de mudança que a gente possa pensar em relação ao jornalismo como um todo. E essa oferta, digamos assim, né, pensando especificamente no jornalismo, mas na comunicação como um todo, essa oferta que a propagação de cada vez mais dispositivos tecnológicos, a questão da mobilidade, tudo isso tem colocado. Então, são esses pontos que acabam instigando muito a que se pense nessas potencialidades e possibilidades que a gente tem em torno dessa articulação, né? E aí, como eu disse, é um trabalho que vem se desenvolvendo de uma maneira talvez mais lenta do que eu gostaria, mas que acaba entrando em questões de um próprio viés teórico, né? E aí eu chamo de novo esses 2 pontos principais, tanto do ponto de vista da recepção, do que a gente tem considerado como esse lugar, como essa posição, como os imbricamentos que a gente tem nessa posição do que costumamos chamar de receptor, né? E aí eu estou pensando, inclusive, em algo que a gente tem trabalhado por muito tempo e considerado, especialmente aqui no programa da Unicinos, que é a questão dos processos de mediatização, né? E o que acontece com esses próprios processos de mediatização nesses últimos anos. Não estou dizendo com isso que eles perdem a sua importância de maneira nenhuma, mas existe uma diferença do que a gente entendia como esses processos há 20 anos e como a gente entende hoje. Então, também, de alguma forma,
como essa, digamos, uma posição que a gente já considerava como importante, mas que hoje também acaba tendo outras configurações, sem falar das próprias configurações culturais que constituem os sujeitos receptores ou sujeitos comunicantes, né? Se a cultura sempre foi algo importante para nós de se considerar, hoje, essas mudanças que têm um viés tecnológico também, elas implicam diretamente na cultura, né? Então, por parte desses sujeitos, esse desafio. E aí pensar também, então, até de um ponto teórico, né, de um ponto de vista teórico, de problematizar isso no caso da recepção. No caso do jornalismo, nem se fala, né, porque aí nós temos uma série de pontos de vista da própria teoria e que são coisas muito caras para um campo em constituição, para um campo que se desenvolve, e que será que hoje a gente consegue avançar da mesma maneira que a gente tinha isso concebido? E eu estou falando de, por exemplo, teorias importantes para o jornalismo, como Gatekeeper, por exemplo, né? Que é aquela teoria que fala dos portões pelos quais a notícia vai passando e avançando. A gente já tem avanços, né, pensar o desdobramento de uma teoria como essa, por exemplo, com a ideia do gatewatching, né? Então, tudo isso pensado de um ponto de vista da teoria também é uma necessidade que a gente sente, né? Aquilo que a gente tinha como algo mais ou menos seguro, que mais ou menos explicava algumas coisas dentro dos fenômenos jornalísticos, hoje se mostram também insuficientes em certa medida, né? Então, isso acaba... então, nesses dois pontos, a gente encontra questões para resolver, né? E aí, claro, se a gente pensar nesses conteúdos, no caso do jornalismo, por exemplo, como eu disse, a gente tem vários âmbitos, né? Se da recepção a gente tem âmbitos de um ponto de vista cultural, de um ponto de vista do uso de uma série de novas ferramentas, novas possibilidades, no caso do jornalismo, a gente tem a questão de mudança de narrativas, a questão das próprias práticas profissionais que foram afetadas de uma maneira muito forte e que acabam afetando isso também, né? Então, assim, são muitos aspectos que a gente tem e que eu trago um pouco como uma ideia de que eu venho problematizando isso, mas que é algo que ainda tem muita questão pela frente aí, né? E já estou encaminhando para o final. Então, o que a gente tem? Um campo de estudo, se a gente pensar no caso do jornalismo, que no Brasil e também fora, tem encontrado sempre uma grande presença, né? O jornalismo sempre foi muito estudado. E vem sendo estudado frente a essas transformações também. Mas o que a gente ainda precisa, né, que a gente ainda carece frente ao que o jornalismo representa na sociedade, é essa relação de pensar a recepção, de pensar os seus públicos, e especialmente chamando a atenção nessa realidade que a gente vive hoje de intensas transformações, né? Bom, aqui eu trouxe só para pontuar um pouco de o que a gente vem fazendo um pouco nesse sentido, né? E um sentido que vai, por enquanto, muito mais do ponto de vista jornalístico mesmo, para conseguir avançar depois, especificamente, para a recepção. Uma é uma pesquisa que a gente iniciou esse ano, que trabalha com a ideia da convergência nos processos de produção jornalística, então, pensando diferentes âmbitos em redações, em organizações mais tradicionais, pensando no âmbito local, regional e nacional, né? Situado isso frente ao Paraná, que é onde eu estou localizada agora, né? E essa é uma pesquisa que a gente desenvolve lá na UEPG, com o meu grupo de pesquisa, né, e que é um financiamento do Estado do Paraná, da Fundação de Pesquisa de lá.
A outra pesquisa é uma pesquisa nacional que a gente tem organizado e que se chama das práticas inovadoras e criativas no jornalismo e redes digitais, as suas formas de abordagem pelo pensamento acadêmico. São vários grupos envolvidos nessa pesquisa, que iniciou ano passado, e, justamente, a gente está trabalhando em duas frentes, tentando entender, então, essas práticas inovadoras desenvolvidas por diferentes meios de comunicação, plataformas na internet, tudo isso, e, por outro lado, tentando entender como é que essa, entre aspas, inovação, né, tem repercutido nos estudos acadêmicos, ou seja, em teses, dissertações, em próprios artigos, como que essa ideia de inovação, como que essa ideia de mudança no jornalismo vem sendo abordada pelos trabalhos, o que aparece, o que é tematizado e de que maneira isso acaba ocorrendo. Tá? Então, gente, muito obrigada pela atenção e depois, se precisar, conversamos.